gente, Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 42 do nosso grande seminário de escatologia. Estamos finalizando o estudo sobre a segunda volta de Jesus, ok? No nosso verso anterior, no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a derrota do anticristo que está registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, onde está escrito exatamente assim: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus amados, observe que Jesus não precisa de armas e nem tampouco entrar em luta corporal para vencer qualquer disputa, qualquer desafio, qualquer inimigo. Basta um simples gesto, um olhar, ou simplesmente o abrir da sua boca. Por isso, ele é o Verbo de Deus. Verbo tem a ver com ação, meus amados. O verso 15, na parte B, diz que ele pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, nessa segunda vinda, ocorrerá a grande batalha do Armagedon, aquela na qual Jesus vai, em primeiro lugar, dominar o anticristo e o falso profeta. E a seguir vai eliminar todo o exército concentrado ali, no Vale do Armagedon, cujo propósito seria destruir a Israel. Seria por um fim a todo o povo de Israel. Vamos ler o texto de Apocalipse 19 e 20, que vai falar sobre esse exército que está reunido ali no Vale do Armagedon. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, todos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Ok, amados? Jesus, após destruir o exército inimigo, ele pousará no Monte das Oliveiras, ok? Exatamente no local e na posição de onde saiu quando ele retornou ao céu na primeira vez em que aqui esteve. Atos, capítulo 1, verso 11, e Zacarias, capítulo 14, verso 4, falam sobre essas coisas. Vamos ler primeiro Atos 1 e 11, que diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido lá no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. São os varões angelicais conversando com os galileus que ali estavam no momento em que Jesus foi assunto ao céu, dizendo que ele vai voltar da mesma maneira que foi. Zacarias capítulo 4, verso 14 já é profecia relativa a uma época anterior, antes do nascimento de Cristo. Diz assim Zacarias capítulo 14, verso 4: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Então, meus amados, a Bíblia enfatiza em dois locais diferentes aonde é que Jesus vai chegar até a terra, né? Colocar os pés até a terra em sua segunda vinda, que é exatamente no Monte das Oliveiras, ok? Jesus foi assunto ao céu, subiu para os céus do Monte das Oliveiras, e no mesmo lugar ele vai retornar novamente em sua segunda vinda. Meus amados, vamos voltar ao texto. Verso 16:
tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus amados, esta é uma expressão relacionada com a soberania de Jesus, que em sua resposta a Pilatos já deixou muito claro: ele veio para ser rei. E está isso registrado em João capítulo 18, versículo 17, onde Jesus responde para Pilatos quando Pilatos lhe pergunta: tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Meus amados, depois de derrotado o exército confederado, mas antes da instalação do reino milenar, Jesus vai prender Satanás acorrentado no abismo. Você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, onde está escrito assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Meus amados, Apocalipse capítulo 20, verso 3, diz que ele foi lançado no abismo e ali foi preso, e foi colocado um selo sobre ele, para que não saia de lá para enganar as nações, até que os 1000 anos se completem. Ok? A seguir da prisão de Satanás, Jesus vai montar um esquema de julgamento para as nações. Ok? O julgamento das nações terá 2 etapas. Primeiro haverá o julgamento de Israel separadamente e depois o julgamento de todas as nações. Amados, o julgamento de Israel será separado do julgamento das nações, porque Jesus tem um tratamento com relação aos judeus diferenciado em relação aos gentios. Para isso, Jesus vai congregar em Israel todos os judeus, inclusive os que estão dispersos pelo mundo. Você pode ler sobre isso em Isaías capítulo 11, verso 12. Lá diz assim: e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, os congregará desde os confins da terra. Então, nesse julgamento, vai haver a reunião de todos os judeus. Logo a seguir do julgamento de Israel, nós vamos ter então o julgamento das nações, ok? No julgamento das nações, meus amados, serão julgados todos os remanescentes da tribulação, com a finalidade de eliminar aqueles que não poderão entrar no milênio. Jesus vai barrar a entrada de algumas nações no reino milenar, embora não conseguimos imaginar os critérios desse julgamento. Só sabemos que o juiz sendo Jesus, o julgamento será com certeza definitivamente justo e correto. Ok? A segunda vinda de Jesus dará início ao período no qual não haverá mais governantes humanos, porque ele veio para instalar o reinado eterno. Durante o período do reino milenar, que Jesus instalará após o julgamento das nações, nós, a igreja, os seus santos, vamos reinar com ele os 1000 anos. Ele será rei sobre todo o universo, governando diretamente sobre os judeus, e nós seremos seus assessores, governando sobre os gentios. Ok? Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, aqueles que participam do arrebatamento da igreja. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, e pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e ainda reinarão com ele os 1000 anos.
Jesus instalará seu trono em Jerusalém e reinará sobre os judeus. E nós, os gentios, reinaremos sobre os gentios, sendo Jesus o Rei de todo o universo. Seremos uma espécie de seus ministros, assessores, governantes e representantes. Ok, meus amados? O reino milenar será um reino de plena paz, assunto dos nossos próximos vídeos, e voltará às características da época do paraíso. Ok? Vamos estudar isso na sequência dos nossos vídeos. Fiquem na paz, meus amados. Fiquem na paz. Estaremos de volta com o estudo do Reino Milenar. E não esqueça de deixar o seu like, ok? Se inscreva no canal, ok? Comunique conosco através dos comentários, seja elogio, seja crítica, seja dúvida, ok? Nós estamos atentos e vamos responder a todos, com certeza. Tá bom, gente? Também nos ajude divulgando esse nosso canal e o material que esse canal contém, ok? Vamos fazer desse canal um canal forte, gente. Ok? Fiquem todos na paz, na bênção gloriosa do Senhor.